Nem todo erro precisa de um culpado, mas o ser humano insiste em querer culpar alguém quando isso acontece. Bora falar sobre essa série avassaladora que acabou de estrear, agora em janeiro na verdade, né, no Prime Video, que é All Her Fault. Simplesmente uma mãe recebe uma mensagem, né, da mãe do amigo do filho dela da escola, que o seu filho tá brincando na casa dela. Quando ela chega na casa dela para buscar, na verdade ninguém com aquele nome mora lá, o filho não tá lá, o filho dela não tá com o amiguinho, e ela descobre que essa mulher nunca mandou mensagem, resultado, o filho dela tá desaparecido, alguém pegou o menino da escola e sumiu com o moleque. A partir disso começa uma série de investigações, não só para saber onde o menino está, mas de quem é a culpa, quem foi o responsável por aquilo ter acontecido. Essa série é protagonizada pela Sarah Snook, lá da extraordinária Succession. Tem também Dakota Fanning no elenco, tem a Sophia Lillis do It, a Coisa, tem o Michael Peña. Um elenco de peso com atuações monstruosas. Cada episódio uma revelação bombástica surge, a série trata todos inicialmente como envolvidos, né, em alguma coisa, pelo menos ela faz o espectador sentir isso, e ela vai desconstruindo tudo aquilo que a gente espera no final de cada episódio. O roteiro é perfeito e ela levanta ao longo dos seus episódios a pergunta, né? Será que sempre precisa existir um culpado? Pois é, a resposta é que sim, porque a gente vive numa cultura que ama apontar o dedo quando algo de errado acontece, e isso não é de agora, essa cultura é desde o Jardim do Éden. Percebe que Adão, quando Deus pergunta sobre o fruto, ele fala, Senhor, foi a esposa que me deste. Quando Deus pergunta a Eva, ela fala, Senhor, foi a serpente. Entendeu? Então o ser humano foge da culpa desde o Éden. E aí, se a culpa era da serpente lá no Éden, a serpente que Deus criou, ou seja, a culpa é de Deus. Muitas vezes quando tragédias acontecem, quando coisas que a gente não entende acontecem com a gente, a tendência é ter um culpado. Muitas vezes, quando não dá para acusar ninguém, sobra pro nosso Criador. Algo parecido com o que acontece em All Her Fault, a culpada é sempre a mãe. Mas espera, ela não teve esse filho sozinho? E o pai? E a paternidade aonde entra? Será que o pai pode se isentar de suas responsabilidades porque trabalha, porque tem outros afazeres? Mas e quando a mãe trabalha? E quando a mãe tem outros afazeres? O casamento e a criação de filhos não é responsabilidade apenas de uma pessoa. A criação dos filhos é uma missão coletiva. Ou seja, precisa haver uma corresponsabilidade. E quando coisas acontecem com o filho, não é culpa de um ou culpa de outro. Os dois são responsáveis. Os dois. A série também trata temas como obsessão por controle, né? Uma falsa ilusão de que se tudo estiver sob controle, nada vai falhar. A série desmente isso ao longo dos episódios, mostrando que na verdade essa obsessão pode gerar traumas. Traumas difíceis de serem retirados e podem criar dentro de quem tem essa obsessão um monstro, capaz de fazer qualquer coisa por controle. Destruir não só sua família, mas outras. Você vai ver ao longo dessa série o personagem do Jack Lacey, que também está fantástico. Mostra um homem que é completamente obsessivo. Se isso crescer dentro de nós, isso vai matando a nossa fé aos poucos, deixando com que Deus fique de lado, que Deus não pode ter o controle, somente você. Você é um ser humano pecador que não sabe de coisa alguma. Como dizem provérbios, quem confia demais em si mesmo é um tolo e não sabe de coisa alguma. No fim, a série All Her Fault não é sobre um acontecimento em si, não é sobre uma investigação em si, mas sobre essa falha do ser humano de sempre querer achar culpados, de sempre querer explicações rápidas para problemas que trazem dores profundas. E a série mostra também que talvez o erro não seja só falhar, porque errar é humano, mas sim acreditar que tudo está sob as nossas costas e somente nós precisamos estar sozinhos o tempo inteiro. Primeiro, você não está sozinho nunca porque Deus está contigo. Segundo, Deus colocou pessoas na sua vida, seja na família, seja na igreja, seja na escola, seja em qualquer lugar. O reino de Deus não é sobre achar culpados, é sobre achar perdidos, achar pecadores e mostrar que ainda existe graça para esses. Imagina só se a pregação do evangelho fosse baseada em você é assim por culpa do seu pai, por culpa sua, por culpa de não sei quem. Será que nós temos achado mais culpados do que pecadores para mostrarmos a luz da palavra? Será que nós queremos mais o controle de todas as situações do que entregar as coisas na mão de Deus? Pensa nisso, essa série vai fazer você pensar nessas coisas e é uma série que vai deixar você sem chão. Assista All Her Fault, disponível no Prime Video.